Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Depois de Paulo falar sobre os dons carismáticos na igreja, sobre a unidade dos membros do corpo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele encerra este capítulo dizendo: "E eu vos mostrarei um caminho mais excelente." Aí ele começa a falar sobre a suprema excelência do amor, da caridade. Sem dúvida alguma, este amor é o próprio Deus, porque Deus é amor. Isto não se refere a um amor filho, um amor paternal, maternal. Não se refere a um amor sanguíneo, nem tampouco a uma paixão, mas é a própria pedra de coroa, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo em nós, na sua igreja. Não é dizer, aquele irmão é amoroso, aquela irmã é amorosa. Não. É Cristo em você. Não vem de vós, é dom de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, é do Senhor. É o próprio dom do Espírito Santo na igreja, que fará com que esta igreja ouça a voz limpa de Deus, sem interferência alguma, sem conjectura alguma, sem pergunta alguma. Deus falou, a igreja de Cristo crê. Ainda que seja difícil, seja impossível até para os homens, mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Só nos valeria a pena termos um Deus do impossível. Deus do possível existe demais na terra. O Deus ciência, o Deus dinheiro, o Deus fama, popularidade, o Deus sabedoria intelectual, tudo isso faz muita coisa, mas não é tudo. Não realiza o principal. Nós queremos, almejamos e sentimos bem com o Deus infinito, com o Deus raro, com o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Agora São Paulo, falando sobre esta caridade, sobre este amor perfeito, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos,
e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Paulo está falando sobre o caminho mais excelente. E ainda que tivesse o dom de profecia, fosse um pentecostal bastante cheio de dons, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, fosse um modernista, não é? E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não simplesmente curasse um canceroso, mas que transportasse os montes e não tivesse este amor, nada seria. Vale a pena repetir que este amor é o próprio Deus, não simplesmente um dom de Deus, um presente de Deus, mas sim o próprio doador, o próprio Deus, o próprio Cristo em você. Ele disse: não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A caridade, o amor, é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Pergunto eu a São Paulo. O que é perfeito é a palavra. E agora eu pergunto, a palavra tem vindo a nós? Se você está esperando pelos meios eclesiásticos tradicionais, você nunca verá essa palavra. Mas você tem que se lembrar disso porquanto é as Escrituras, e isto é verdade. Que quando Jerusalém estava cheia de sacerdotes, de homens instruídos na lei, de teólogos profundos, a palavra de Deus veio a João no deserto. O que é perfeito veio a João no deserto, porque a palavra de Deus sempre veio a um profeta. Pergunto eu nesse instante, Deus tem ou não enviado o seu profeta nesses dias? Haja visto que a sua palavra, a palavra de Deus, veio a ele no deserto. Como aconteceu com João, aconteceu com o profeta desta era. Ele voltou de lá, não simplesmente com aquele grande poder de cura, de ressurreição de mortos, sinais nos céus, palavra falada, criando animais, criando as coisas pelo poder da palavra. O profeta desta era fez isso. Mas a excelência de tudo estava a sã doutrina, a palavra de Deus levando a sua igreja para o seu devido lugar, combatendo o pecado de Herodes e Herodias, combatendo o pecado de Acabe e Jezabel. Essa é uma característica perfeita de Elias. Os homens entendem por amor, é um bom trato, é uma doutrina que não fere, é uma doutrina que respeita as demais. Mas Jesus nunca respeitou as tradições. Ele chamou-as de sepulcros caiados. Ele chamou seus portadores de raça de víboras. Ele não respeitou o preconceito entre samaritanos e judeus e vice-versa.
Ele deu água para a mulher samaritana. Ele deixou que a sua voz fosse ouvida por todos. E ele não se envergonhou do próprio escândalo da cruz. Ele tomou sobre si, rasgando o véu de alto a baixo, todos os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Ora, que eu já cometi coisas na minha vida, que eu teria vergonha terrível se isso fosse exibido numa tela. Veja só, e toda esta vergonha Cristo levou sobre si, rasgando toda a tradição, rasgando todas as cercas, todos os preconceitos, toda a ética humana taxada de cristã. A ética cristã é salvar, é rasgar, é zorrague entrar no templo, expulsar e purificar o templo, expulsar toda a jogatina, todo o comércio religioso e tomar conta daquele templo. É o que é perfeito, aniquilando o que é em parte. Sabemos que o sonho, conforme nos ensina o profeta, o sonho foi uma maneira secundária de Deus falar com o homem. Sempre foi. A igreja, na verdade, esteve tão sensível que ela obedecia a Deus até através da sua maneira secundária, que era um sonho. Veja, se eles não podem obedecer a maneira principal de Deus falar, que é a palavra, como poderia obedecer um sonho? Se um sonho vem combinando com suas concupiscências, se um sonho vem para a sua cura, se um sonho vem para sua riqueza material, esse sonho é de Deus. Mas se um sonho vem para você praticar justiça, não deixa Maria, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Você não obedece nem sequer a maneira secundária de Deus falar, se esse sonho vem lhe corrigindo. E é uma maneira secundária, no entanto, José obedeceu. Agora, por que Deus falou com José através de sonho? É porque não havia um profeta. Por 400 anos não havia profeta em Israel. Então Deus tinha que falar através de sonho. E por tanto tempo nós ficamos sem um profeta de Deus. Deus teve que usar os dons, mas por último, Ele tem enviado a sua palavra. E vocês que querem ficar agarrados nas evidências dos dons, serão sucumbidos terrivelmente, como Belsazar foi sucumbido com o sinal da língua estranha. Havendo língua cessarão, havendo profecia cessarão, porque nós temos o assim diz o Senhor. A palavra, o que é perfeito tem vindo, o que em parte é aniquilado, e não podemos viver mais como meninos, porque quando era menino, vivia como menino, agia como menino, mas agora não. O que é perfeito tem vindo a nós, é a palavra revelada, é a revelação dos 7 selos. Sabemos que todo homem pode pregar os 6 selos, mas o 7º ninguém pode pregar, porque ele é uma vida vivida. Irmão Branham, o profeta desta era, pregou os 6 selos. Ele abriu o 7º selo. Porém, aquilo é sem palavras, disse ele. A revelação do 7º selo, ele diz no próprio 7º selo, que é a revelação do 7º selo é sem palavras. Isso quer dizer, é uma vida vivida. É o que é perfeito operando em sua vida de maneira tal que você não põe em dúvida um só instante a palavra de Deus, como aconteceu com Abraão. Abraão tinha a revelação dos 7 trovões. Abraão tinha a revelação dos 7 selos. Embora não sabendo o dia e a hora que o filho viria, ele viveu sob uma mortificação tremenda, mas crendo inteiramente na palavra. Tudo que era em parte, tudo que era em sentidos, havia sido aniquilado em sua vida, e por isso ele escolheu a melhor parte. Ló, com seus olhos naturais, de um crente natural, escolheu pela visão terrena. Mas Abraão,
pelos olhos espirituais, pelo discernimento, pela confiança que Deus não lhe abandonaria, não lhe deixaria perecer, escolheu o caminho da separação, escolheu o caminho estreito, escolheu o caminho no qual Eloí poderia lhe visitar, lhe dar a promessa e enviar a promessa. Foi a Abraão que Deus deu, foi de Abraão que Deus exigiu. Como Deus pode dar para esta igreja mundana o que ele exige da sua verdadeira igreja? Não. Ele dá para poder exigir. Ele deu Isaque para Abraão, por isso ele exigiu o Isaque de Abraão. Ninguém pode dar o que não tem. Deus não pode pedir da igreja aquilo que ele não deu para ela. Mas se ele deu, ela vai pagar caro se ela não recebeu. Ele deu o seu filho, portanto ele exige da igreja é o seu filho, é a vida vivida, é Cristo, é o Espírito Santo nela, porque ele deu para ela. Ele deu para Abraão Isaque, por isso ele exigiu de Abraão um filho. Ele não exigiu um bastardo, ele não exigiu Ismael, ele exigiu foi o filho original. Deus está exigindo da igreja é o seu filho, é a vida vivida, é a palavra vivida. Oh, como isto faz saltar a minha alma, porque isto é a verdade. Ele tem dado da sua palavra, e a quem mais é dado é mais exigido. Pedro não tinha ouro nem prata, mas naquela hora tudo exigia que ele desse Cristo para aquele homem. E conforme temos aprendido, quanto mais ele ia dando, mais ele recebia. A quem tem, ser-lhe-á dado, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso estará uma igreja rota. Estará ali aquele vestido velho com remendos novos. Renovação daqui, renovação daquela. Mas Jesus disse que isso rompe e o buraco é maior. Vinho novo em odre velho é pior. Tem que nascer de novo, tem que receber o que Deus deu. Deus deu nesta era, foi o Espírito Santo, foi um profeta, foi a sua palavra, foi o assim diz o Senhor. Deus deu na era de Lutero, foi a justificação pela fé, portanto ele não exigia mais do que isso daquela era. Ele deu no tempo de Wesley, foi a santificação, portanto ele não exigia mais do que aquilo. Ele deu na era pentecostal os dons espirituais, a restauração dos dons, portanto ele não exigia mais do que aquilo. Justificação, santificação e os dons. Mas nesta era ele tem dado a sua palavra, e a palavra de Deus veio ao profeta no deserto, e ele voltou com assim diz o Senhor. Para quê? Para que a sua voz pudesse ecoar em nossos ouvidos. E quando uma pessoa ouve a voz de Deus, pelo seu comportamento, você conhece que ela ouviu a voz do Senhor. Como você pode saber? Como você pode saber que aqueles que obedeceram à voz de Deus tinham de fato ouvido a sua voz? Foi pela maneira que eles atuaram, pela maneira que as mulheres estão atuando, vocês logo devem constatar que tipo de voz elas estão ouvindo. É a voz da serpente, não precisamos aumentar, não precisamos acrescentar. É a voz da serpente introduzindo a sua semente em seus ventres. Pela maneira que os homens atuam, pela maneira que as mulheres atuam nas ruas e em todos os lugares, nós devemos saber se temos a revelação de Deus, que tipo de voz eles têm ouvido, que tipo de palavra eles têm ouvido. Eles não têm recebido o que Deus enviou para eles. Deus enviou seu Filho para os judeus, e os judeus o rejeitaram, para que a graça viesse para os gentios. Deus enviou agora a sua palavra revelada, restaurada no poder do Espírito Santo. Os gentios endurecem o seu coração para que ela possa voltar para os judeus. O mesmo acontece. Sim, amados, se queremos ir de fato morar além do sol, é somente pelo que é perfeito
pela palavra do Senhor. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tenho a mansão. Ó alma perdida e menos pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol. Jesus teve compaixão da mulher pecadora e a sua voz, a sua palavra, mudou a sua maneira de atuar. Que Ele mude através de sua palavra toda a sua maneira de atuar, de viver. Isto é Cristo em você. A nova criatura, com as velhas coisas todas passadas, tudo se fazendo novo. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.